Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Oficina: Primeiros passos na criação de uma coreografia. Bom, quando a gente pensa em apresentar uma coreografia, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é onde. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de palco. O que é palco? Local de apresentação de artistas nas mais diversas manifestações, tais como peças de teatro, espetáculos de dança, música, etc. Tipos de palco. Aqui eu trouxe os palcos mais comuns, mais conhecidos. Teatro de arena, palco elisabetano, palco italiano e espaço múltiplo. Teatro de arena. Existe desde a Grécia Antiga, pode ser ou não coberto, é um palco que fica abaixo da plateia e o envolve totalmente, podendo ser circular, semicircular, quadrado, 3/4 de círculo, defasado, triangular ou ovalado. Nos teatros de arena, o público pode ter uma proximidade grande com o artista. Teatro elisabetano. Palco misto que surgiu no século XVI. É um grande espaço fechado, retangular, com uma grande ampliação retangular ou circular. O público circunda em 3 lados: retangular, circular ou misto. Nesse tipo de palco é preciso ficar atento à maneira de desenvolver a coreografia, a fim de preencher o espaço da melhor maneira. Palco italiano. É o mais comum. Foi criado nos séculos XV e XVI, tem espaço retangular fechado nos 3 lados, com uma 4ª parede frontal através da boca de cena. Espaço múltiplo. É um espaço que se adapta a diferentes disposições de palco e público. Espaço livre que se adapta de maneira alternativa. Um exemplo é um salão de festas ou algum espaço ao ar livre, que você também pode fazer a apresentação da sua coreografia. Então seria um espaço alternativo, né? Uma coisa que é importante aqui, que a gente precisa pensar para desenvolver a nossa coreografia, é quando a gente fala, né, onde apresentar a coreografia. Então, antes mesmo de desenvolver a coreografia, a gente precisa se preocupar em que espaço ela será apresentada, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento desse espaço, para que a gente possa ter uma melhor distribuição dos bailarinos no palco, e até mesmo para a gente não correr o risco, por exemplo, de fazer uma coreografia com um grupo enorme de bailarinos e de repente ter um espaço muito pequeno para a apresentação da nossa coreografia, o que certamente vai comprometer e muito a nossa apresentação. Então é importante primeiro conhecer o espaço onde a gente vai fazer a apresentação da coreografia para que a gente possa ter uma melhor organização. Então é isso. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo tema. Bom, agora no último vídeo da nossa série, nós vamos falar um pouco a respeito de mapeamento musical. Eu gostaria de ressaltar, primeiramente, que eu não sou musicista e o meu ouvido para fazer um mapeamento musical é o ouvido de uma pessoa que dança. Então é a minha forma de me relacionar com essa contagem musical. E aqui eu vou tentar trazer dicas de como eu faço essa contagem e vou tentar auxiliar vocês a desenvolverem também melhor isso. Então vamos lá. Mapeamento musical. O que é mapeamento musical na dança? É o estudo da música, que é o anterior ao desenvolvimento da coreografia, visando entender todas as suas nuances e a contagem de tempo, ou seja, a métrica musical. Então, na realidade, antes mesmo de construir uma coreografia, é importante que a gente conheça a música, faça o mapeamento, para que a partir daí, sim, a gente possa utilizar os movimentos, criar a nossa coreografia, mas já conhecendo a música de ponta a ponta. Métrica da música. Aqui é uma maneira de entender como é que é essa divisão musical.
E aqui nós vamos usar o exemplo de um ritmo quaternário, ou seja, um exemplo de um ritmo de 4 tempos. Mas é importante lembrar que existem ritmos, por exemplo, ternários, ritmos inclusive que a gente conhece bem. Um exemplo deles é a valsa. Então a gente pode pensar que a valsa ela tem aquela cadência 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, os ritmos quaternários estão presentes em boa parte das músicas que nós conhecemos. Então é por isso que eu usei aquele como exemplo. Pulso vem de pulsação ou batida da música, que é igual a tempo musical. Então, pulso é sinônimo de tempo. 4 tempos seria o equivalente a 4 pulsos, que corresponderia a um compasso. 2 compassos é igual a 8 tempos, ou seja, a 8 pulsos. Um oito ou uma oitava é igual a uma frase musical. É por isso que quando nós vamos fazer nossa coreografia, é comum nós contarmos 5, 6, 7, 8, para aí começar a fazer o movimento a seguir. Que a gente está se preparando para entrar no tempo da música, para dançar no tempo da música. 32 tempos seria o equivalente a 4 frases musicais, que é igual a um bloco musical. Então aqui a gente está trazendo um exemplo da métrica da música de um ritmo quaternário, ou seja, um ritmo de 4 tempos. Ritmo que está presente numa série de músicas que a gente está habituado a ouvir. É importante ressaltar também que lá no comecinho dos meus vídeos eu mencionei o meu tipo de experiência na dança, que é oriunda da dança do ventre, da dança cigana, do folclore árabe. E na realidade, nessas danças, a gente encontra algumas particularidades com relação ao mapeamento musical, que eu não trouxe aqui porque eu queria focar essa oficina para uma coisa que fosse aberta e que atendesse, de alguma forma, a qualquer tipo de estilo de dança. Mas a gente vai encontrar particularidades dependendo do tipo de estilo de dança que a gente pratique. Dicas para o mapeamento musical. Uma dica que a gente pode pensar aqui é alternar a contagem entre rápido e lento, utilizando diferentes movimentos a partir das intenções que a música demonstra, ou seja, que a música te sugere. Então, por exemplo, você pega uma música que começa um pouco mais lenta, que em algum momento ela tem algumas subidas, algumas nuances, ela modifica o humor da música, né? Ela modifica, ela acelera e depois ela volta a ser lenta. Então, essa contagem de 1 a 8 que nós fazemos, nós poderíamos aproveitar, por exemplo, essas nuances da música e alternar entre rápido e lento. Dessa maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se nós contarmos de uma forma mais rápida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alternando uma contagem entre mais acelerada e mais lenta. Isso, é claro, respeitando o que a música está te pedindo, o que a música está te sugerindo, para que a gente consiga encaixar os nossos movimentos também, para que o nosso movimento de alguma forma esteja a serviço, esteja fazendo a leitura dessa música. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, nesse slide, a gente pode observar a contagem do tempo, que são esses tracinhos em preto, e em cima os traços em amarelo representam o contratempo. Isto é, a gente pode pensar no contratempo, na nossa contagem, como que está entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3 e assim sucessivamente. E como é que isso se traduz quando a gente fala da contagem da música, para colocar a nossa movimentação? A gente vai pensar em 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. Com isso a gente pode
tornar o movimento mais acelerado, mais dinâmico e fazer esse jogo, né, de alternar entre rápido e lento. Isso aqui seria uma dica também. E aí eu vou colocar uma música que ela começa lenta, para a gente ter uma ideia de como é que a gente poderia, por exemplo, fazer essa contagem. Vou colocar só um trechinho. Essa música tem alguns trechos bem lineares também, então a gente não vai se estender aqui. 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na contagem rápida. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e 7 e 8, 5 e 6 e 7 e 8. E agora a gente pode contar rápido direto. 7, 8, 1 e 2 e 3 e 4, 5 e 6 e 7 e 8, 1 e 2 e 3 e 4, 5 e 6 e 7 e 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu fechar aqui. Eu não sei se por essa música deu para entender melhor qual é a ideia, né, de fazer esse mapeamento. É se utilizar da melhor maneira possível dessas nuances que a música traz. Aqui, por exemplo, a gente observou que tem um momento que ela fica bem linear, ela fica toda acelerada, mais acelerada. Em algum momento ela oscila e fica um pouco mais lenta. E a partir daí a gente vai tentando trabalhar a música da melhor maneira possível a fim de aproveitar essas nuances e encaixar nossa coreografia, encaixar os nossos movimentos e fazer essa conversa com a música. Então, basicamente, a ideia do mapeamento musical é esse aproveitamento, essa contagem. Lembrando que aqui a gente está falando de um ritmo quaternário, mas existem ritmos que têm outra contagem, né? Tem outra métrica, não podemos esquecer disso. Uma dica importante: escute a música várias vezes. Preste atenção no vocal e também na base, ou seja, na batida da música. Então a gente pode alternar entre prestar atenção, por exemplo, se for uma música cantada, prestar atenção na voz do cantor, que representa a parte melódica, e na batida, na base da música. E ir alternando essa leitura. Ora, a gente pode fazer um movimento, uma série, né, de movimentos um pouco mais acelerados, por exemplo, coordenando isso com a batida da música, com a base, né? Ora, a gente pode fazer a leitura, por exemplo, acompanhando a voz do cantor, se for uma música cantada, por exemplo, oscilando entre rápido e lento, e aí a gente vai tornando a coisa mais dinâmica, mais rica, mais elaborada. Tentar alternar essa escuta de forma a conhecer melhor a música que irá dançar, buscando se inspirar para desenvolver a sua coreografia. E, afinal de contas, é o nosso foco, né? Experimente, por exemplo, colocar a música e apenas andar, permitindo que seu corpo compreenda a pulsação que vem dela. Lembra que a gente falou no início que pulso vem de pulsação? É uma pulsação que é uma questão interna mesmo, né? Quando a gente ouve uma música alta, a gente sente o corpo pulsar ao som dessa música. Então é importante fazer essa conexão. Por isso que é fundamental após escolher a música, escutá-la várias vezes, para que a gente compreenda a cadência dela, para que a gente compreenda a mensagem que ela quer passar, para a partir daí a gente conseguir fazer uma coreografia que realmente conversa bem com essa música. E por último, mas não menos importante, coreografar pode não ser uma tarefa fácil, mas não desista, você vai conseguir.
Coreografar é desafiador, mas é muito prazeroso, é muito bacana. Quando eu comecei essa série de 4 vídeos, né, de 4 módulos, lá no início eu deixei bem claro que essa oficina ela tem nível iniciante e se destina a pessoas que estão começando a coreografar. E eu até citei alunos que querem fazer suas coreografias ou mesmo professores que estão começando. Aí a gente pode pensar, mas um professor de dança já não vai saber essas informações? Já não vai saber, por exemplo, como fazer essa contagem? Gente, por incrível que pareça, assim, eu vejo muitas pessoas que, como eu, lá no meu começo, eu carecia de muita informação. Às vezes, nas nossas aulas regulares de dança, a gente começa a ter um interesse em se profissionalizar, a gente começa a investir nisso, a estudar e ter mesmo a intenção de tornar aquilo que inicialmente é um hobby, virar nossa profissão. E algumas lacunas podem ficando no meio do caminho e a gente com o tempo vai estudando, vai tentando preencher essas lacunas. Então por isso que eu pensei em fazer essa oficina exatamente para esse público. Quando eu comecei a pensar em coreografar, não quando eu comecei a dançar, mas quando eu comecei a pensar em fazer as minhas coreografias, mais tarde, quando eu comecei a dar aulas de dança e comecei a ter as minhas alunas, eu observei que muitas vezes as minhas coreografias pareciam muito repetitivas. E aí eu vou contar aqui uma experiência que eu tive que foi um divisor de águas. Eu participei de um festival de dança junto com o meu grupo. Eu já tinha muito interesse em coreografia, sempre gostei muito de coreografia. E ao final desse festival, nós tivemos a oportunidade de participar de uma entrevista com os jurados. Aliás, uma entrevista não, uma reunião com os jurados. Onde esses jurados davam feedback das notas que eles deram, né, nas suas avaliações, comentavam a coreografia e davam espaço também para a gente fazer perguntas. Isso para mim foi fundamental. Eu digo que ali eu tive uma rápida reunião, né, porque foi uma coisa rápida, foi breve, e eu tive uma consultoria, na verdade, porque eles me deram dicas assim, tão simples, mas que fizeram tanta diferença, e eu comecei a partir dali a olhar para as minhas coreografias de uma forma tão diferente, e aí eu vi o quanto as minhas coreografias estavam tão quadradinhas. Isso aconteceu a partir de dicas muito simples, né? E olha que eu já dançava há algum tempo. Então, assim como eu passei por isso, eu acho que tem muita gente, muitos colegas que estão começando, ou muitos alunos, né, que querem fazer suas coreografias, que têm mesmo interesse em dançar em festivais, em mostras de dança, dançar de forma independente, ou até representando a sua escola, mas querem fazer suas próprias criações e ficam um pouco perdidos, não sabem muito bem por onde começar, né? Eu acho que esse é um tema que a gente deveria, inclusive tem sala de aula, eu não estou dizendo que isso não tenha, tá? Mas para os estudos, pequenas escolas de dança que não trabalham, né, desenvolvimento de coreografia, eu acho que é uma temática para ser levada para a sala de aula e acho que faz toda a diferença. Bom, a gente está finalizando aqui os nossos módulos, né? Esse é o 4º módulo. E a gente deixa aqui a frase que eu acho que é mais importante em tudo que a gente tem falado até o presente momento. Quem dança é muito mais feliz. É uma coisa que a gente ouve muito na dança, a gente fala muito, mas é a mais pura verdade. Continue dançando, invista nos seus estudos. Eu espero ter podido contribuir um pouco com você. Espero que a partir dessa conversa que a gente teve aqui nesses vídeos, que você possa construir melhor as suas coreografias, possa fazer trabalhos mais elaborados, mais criativos, que você vá muito além do que a gente falou aqui, e que você não pare de dançar. Nunca, porque dança é vida. Dança é para todas as idades, para todos os corpos, para todos os tipos físicos. Dança é altamente terapêutico. Eu acho que quem não experimentou ainda precisa fazer isso pela sua vida, pela sua saúde. Então, quem dança é mais feliz é muito mais feliz, né? A frase que eu deixo aqui para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente tenha outros encontros e outras oportunidades. Um abraço e bom trabalho coreográfico para vocês.